Boa noite a todos, boa noite amigos, amigas, boa noite meus companheiros e companheiras de caminhada, de jornada. Estamos juntos mais uma vez e espero que esse comentário dessa noite, a palestra dessa noite, seja de grande proveito para todos nós, como tem sido todas as outras, pelo menos para mim, espero que para todos também seja. Vamos tratar hoje de um tema que é polêmico, que é difícil, mas que é necessário que nós comentemos sobre ele, né? Porque é uma coisa real que acontece no mundo inteiro, onde muitas pessoas atentam contra a própria vida, infelizmente. Mas antes de iniciarmos este assunto, quero convidar a todos para nós fazermos aquele pequeno relaxamento, para que fiquemos equilibrados, para que nós consigamos entrar em contato mais íntimo com esses mentores amigos. Eu peço já autorização aos mentores, ao mentor encarregado, para que nos auxilie, esteja conosco em mais essa apresentação, mais essa palestra, para que nós possamos compreender a necessidade da fé, a necessidade da compreensão das dificuldades que surgem na nossa caminhada, para que não cometamos esse ato tão insano que é atentar contra a própria vida. Eu peço autorização para iniciar a palestra dessa noite, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, o tema é o suicídio e suas consequências espirituais, naturalmente, né? E morais, enfim, as consequências são enormes, como nós vamos elencar durante essa apresentação, né? O nome que se dá, né, técnico para esse tipo de morte é morte por autolesões provocadas voluntariamente, né, que é o suicídio, que é muito pouco comentado até. Quando nós falamos, vou falar sobre o suicídio, as pessoas falam, nossa, todo mundo fala, né? Mas é necessário que nós falemos. Não adianta nós queremos jogarmos isso para debaixo do tapete, porque é uma coisa que acontece a cada minuto no Brasil e no mundo, alguém atenta contra a própria vida. E nós estamos no Setembro Amarelo, que é prevenção, é o mês da prevenção do suicídio, né? Mas a prevenção do suicídio deve ser sempre, né? Em todos os momentos, como temos instituições que fazem isso, que auxiliam, né? Tanto religiosas, como instituições como o CVV, que vamos falar um pouco sobre isso também, né? O suicídio está entre as 10 principais causas de morte no planeta. No Brasil, a cada 40 minutos, alguém atenta contra a própria vida, né? Deixando marca na família, deixando marca nos amigos, nos que o cercam, mesmo porque deixa nas pessoas, em especial os familiares, aquela sensação de impotência. O que é que eu poderia ter feito? Como é que eu não enxerguei? Como é que eu não vi? Mas dizem especialistas que, na verdade, o suicídio ele sempre dá alguns sinais, mas às vezes nós não observamos. Tem muitas pessoas que dizem sempre, eu vou me matar, vou tirar minha vida. Fala tanto aqui que muitas vezes as pessoas passam a não prestar atenção naquilo. Ah, ele fala sempre isso, ele não vai fazer, e muitas vezes essa pessoa acaba fazendo isso. E não necessariamente porque não tem uma vida de riqueza, não tem bens materiais, que o suicídio também não está ligado a isso. Tanto é que nos países desenvolvidos o índice de suicídio é muito alto, infelizmente, ou nós imaginamos que aquelas pessoas não têm problema nenhum material, né? Tem faculdades, tem dinheiro, tem emprego, tem uma vida tranquila, o governo é honesto, o governo ajuda a todos. Infelizmente, as pessoas ainda cometem o suicídio. Nós vamos falar também sobre isso nas respostas que nós temos no Livro dos Espíritos, né? A sensação de culpa, né, dá a impressão que nós somos descuidados em relação àquela pessoa. Mas vamos falar especialmente da parte espiritual, porque nós já sabemos
que o espírito é imortal. E nós chegamos à conclusão de que não se mata o espírito, se mata apenas o corpo, o espírito permanece. E o pior, que o espírito permanece e acaba naquele mesmo momento que acaba de praticar aquele ato, descobre que não morreu. A maior decepção de quem atenta contra a própria vida é descobrir que não morreu. Por desconhecimento, que a nossa doutrina explica muito bem essas coisas, mas infelizmente nem todos têm o conhecimento da nossa doutrina e do que nós falamos sempre, e do que nós temos de experiência em relação aos irmãos desencarnados que se apresentam a nós nas reuniões de desobsessão especial, que vamos falar também um pouco sobre isso. Então se chega à conclusão que não se mata o espírito, mas apenas o corpo físico. E o que a pessoa que comete essa insanidade, na maioria é o desespero. É uma inconformação, é aquele desejo de se livrar de uma dor física, ou de uma dor da alma, ou para atingir alguém, ou para se livrar de alguém, que também, quem é o causador de um suicídio, por alguma razão, que faz com que alguém cometa o suicídio, também é responsável, e nós vamos ver a resposta dos espíritos também, no livro dos espíritos, mais no final da palestra. Quer se livrar da dor da alma, na maioria das vezes. Ou para não ser um peso para a família, por exemplo, como nós vemos no livro Memórias de um Suicida, que teve a oportunidade de ler, né? Pessoa, às vezes, no caso específico, perdeu a visão e acha que vai ser um peso para a família, ou descobre que vai ter uma doença degenerativa, que depois de alguns anos não vai ter mobilidade, vai ter perder das pessoas para tudo. E isso aí já também envolve o orgulho e a vaidade e acaba tirando a própria vida. Porque não tem o entendimento das provas que nós nos propomos a cada encarnação que nós retornamos, né, ao mundo material. Ou por não conseguir conviver com a pobreza, em caso de pessoas que perdem tudo, é um mau negócio. Não é quem nasceu na pobreza, mas quem, né, teve um mau negócio, que tinha uma vida, né, de muito conforto, de muito dinheiro, de muitas festas, e acaba por perder tudo. Como aconteceu em 1929, na queda das bolsas, onde muitos se mataram, mas se mataram por causa do orgulho. Como é que eu vou conviver agora com as pessoas que me viram rico e agora me veem pobre? É o orgulho, né? Aqui no Brasil também um plano econômico que tivemos, muitos tiraram a própria vida. E quem provoca, responderá como assassino também. E o desconhecimento espírita é uma das causas desse ato insano. Porque é um grande engano o suicídio. Porque não se mata o corpo, como já dissemos. E a primeira decepção que o suicida tem é descobrir que não morreu. Vê seu corpo ali inerte, sem vida, né? E o suicida em espírito, o espírito sai do corpo, é claro, né? Ele se vê ali ao lado do corpo, sem conseguir retornar a ele, mesmo que se arrependa imediatamente do ato cometido. E essa é a primeira punição que o suicida recebe. Punição? Sim, punição. Porque está nos 10 mandamentos. O que está nos 10 mandamentos? Não matarás. Ou seja, não se mata nem o próximo, e em especial nem a nós mesmos, nem a si mesmo. Está lá. Não está nos 10 mandamentos? Não matarás. Não matarás a nada, nem a ninguém, e muito menos a si próprio. Mas como Deus é Pai, e sempre oferecerá a oportunidade de reparo do erro cometido. Mas para ser perdoados, para sermos perdoados, nós devemos reconhecer o nosso erro. E muitos demoram um pouco para entender isso, até para entender que morreram, que retornaram ao mundo espiritual, porque por desconhecimento espírita se vê vivo e pensa que não conseguiu matar o corpo. Pensa que ainda continua vivo e continua vivo realmente, mas sem a presença do corpo físico. E para as pessoas que não têm entendimento espírita, tem uma dificuldade para entender nesse primeiro momento. Existem 3 fases
do nosso erro, independente de sermos suicidas ou não. Existe o erro, depois existe a conscientização, que é no caso do suicida, que vai se conscientizar de que ele errou, que não fez o que era correto, e por último, a reparação. E essa reparação será primeiro no mundo espiritual e posteriormente na reencarnação. E essa reencarnação pode ser muito difícil, porque a justiça dos homens tem atenuantes, certo? E a justiça divina, claro que é a mais perfeita, que a dos homens também tem as suas atenuantes, porque Deus é bondade. E como são aplicadas essas atenuantes? Da mesma forma que se analisa as leis humanas, o nível de desespero, a falta de tempo para analisar, o desconhecimento espírita do mundo espiritual. Muitos tiram a própria vida naquela ilusão que vai encontrar alguém que desencarnou e que ama, que está do outro lado, como se diz, o filho, a mãe, a esposa, o marido, etc. As pessoas se iludem, pensando, eu vou me matar que eu vou ficar junto com aquela pessoa. Mas não é assim que funciona, porque nós somos vibração. E cada espírito, dependendo da forma do desencarne, vai para um lugar onde é inerente àquela vibração. E o suicida irá para um lugar onde estão os suicidas. Não estará no momento junto com a pessoa que desencarnou naturalmente. Kardec, no capítulo 5 do nosso Evangelho, item 16, colocou o suicídio e a loucura no mesmo tópico. E nós vamos fazer uma pequena leitura, né, a respeito disso. Quem colocou o suicídio e a loucura no mesmo tópico, né? Porque ninguém, sem consciência, atenta contra a própria vida. Ele diz que no item 14, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira porque o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas e recebe com indiferença e até mesmo com alegria os revés e as decepções que outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. E mais adiante diz assim: mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa bater pelo desgosto e infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A incredulidade simples e a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, a emoção palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Então o materialismo está ligado ao suicídio. Então nós vamos ter todo o cuidado com isso. E aqui está a explicação para nós, né? Mas realmente o suicídio é uma loucura, né? Ninguém em sã consciência tira a própria vida porque é um gesto extremo. O livro Memórias do Suicida, como eu já disse, psicografado pelo Ivone do Amaral Pereira, em 1958, faltavam 2 anos para que eu reencarnasse, ela apresentou esse livro que já tinha sido psicografado anteriormente e depois foi complementado, né? É de um espírito que se suicidou em 1890 e mostra as implicações espirituais negativos do suicídio. Não vou comentar sobre o livro aqui, mas quem quiser ter a oportunidade de ler, né? Que é Memórias de um Suicida. Mostra ele e mais 4 ou 5 espíritos suicidas no mundo espiritual e como é o tratamento e tudo, como acontece no mundo espiritual. É um livro sério, que mostra as decepções de quem atenta contra a própria vida e também os reencarnes difíceis, né, que se é submetido o espírito ao seu retorno para refazer até o seu perispírito, que é destruído, dependendo da forma que se atenta contra o corpo, que o nosso perispírito, nós sabemos, é a identidade espiritual do nosso corpo. Então, tudo o que o corpo sofre, o perispírito tem aquela gravação, né? Que traz para o corpo físico dificuldade de locomoção, muitas vezes órgãos deficitários, loucura e várias outras dificuldades
na reencarnação pode estar associado a suicídios. Podem estar associados ao suicídio. Vamos dizer, todas as pessoas que reencarnam com esse tipo de deficiência foi um suicida. Não é assim que funciona. Tudo pode ser. Na nossa doutrina, tudo pode ser. Não podemos dizer é por isso ou é por aquilo. Quando vemos alguém com uma deficiência, deve ter sido suicida. Não necessariamente. Porque nós sabemos que muitos que reencarnam com dificuldades, pode ser até uma missão. É um espírito evoluído que quer evoluir mais e escolhe aquela prova para acelerar a sua evolução. Então, jamais podemos julgar dessa forma. Esclarecendo que existem suicídios diretos e suicídios indiretos. Mas como é que é isso? Ou conscientes e inconscientes. Para quem leu, para quem assistiu o filme O Nosso Lar, né, André Luiz, né, psicografado pelo nosso Chico, quando ele foi taxado de suicida no mundo espiritual, ele ficou revoltado, ele não compreendeu, porque ele não tinha tirado a própria vida diretamente. Mas ele gostava de álcool, e nós sabemos que o estômago dele foi destruído, enfim. Ele acabou desencarnando por causa disso, ele abusava muito do corpo físico, né? E ele não entendeu, o suicídio inconsciente é esse. Na verdade, na minha opinião, claro, todos nós, de alguma forma, somos um pouco suicidas inconscientes, né? Porque nós sempre abusamos de alguma coisa, né? Quem de nós nunca abusou de alguma forma do nosso corpo? Né? Aquela gordurinha da picanha, aquele pouco de bebida a mais em algumas ocasiões, cigarros, nervosismo exagerado, trabalho exagerado, seguido da falta de repouso, né? Aquele jovem, até mesmo um adulto, que no momento de alegria, né, de saindo de uma festa, dirigindo, acaba muitas vezes abusando da velocidade, por exemplo, e morre em um acidente. Ele não é um suicídio, é funcional, mas não seguiu as normas que deveria seguir das leis humanas, né, de não dirigir alcoolizado, de não andar em alta velocidade. Se torna um suicida inconsciente, né? Porque, de alguma forma, provocou a sua morte antes do tempo. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma quantidade de fluido vital inerente aos anos que vamos permanecer aqui na Terra. E se nós aceleramos isso, nós vamos sofrer por isso. Né? Mesmo que o espírito demora para recobrar a consciência, porque é um corte muito rápido, se tira a vida muito rápido e é uma situação muito difícil, espiritualmente falando. É um suicídio inconsciente, porque não se pensava em morrer, estava alegre até demais, acabou saindo do normal, mas foi imprevidente. Né? Antes o suicídio era mais praticado por adultos, claro que também por jovens, né? Mas hoje é muito praticado pelos jovens também. Está fazendo parte das estatísticas, jovem até 25 anos, é grande o número de suicídios de 14 aos 25 anos. E ao contrário do que se pensa, o suicídio não está relacionado necessariamente à pobreza, à parte material, como eu já disse. Em países desenvolvidos, muitas pessoas atentam contra a própria vida e o índice de suicídio são altos. E como eu disse, na questão que eu prometi, no Livro dos Espíritos, questão 943, está a pergunta feita ao Espírito Verdade. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Efeito da ociosidade, a resposta, de falta de fé e também da saciedade. Ou seja, a saciedade exagerada, a tranquilidade, né, também tira a vontade de viver. E falta de fé, como disse aqui. Essa ociosidade seria muita ociosidade espiritual. Porque se a pessoa tem uma vida tranquila, financeiramente falando, ou seja assim, ele pode ser uma pessoa que pode auxiliar a outros espiritualmente e dificilmente vai cometer um ato desse, né? Aí, na pergunta 944, continua: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não. A resposta: só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. E na 946A, os que hajam conduzido o desgraçado esse ato de desespero sofrerão consequências de tal proceder? Olha a importância. A resposta.
Ai deles, responderão como um assassino. Então, as pessoas que provocam a morte de alguém por um suicídio, então vamos tomar cuidado com os bullying, vamos tomar cuidado com humilhar o outro, porque se alguém tirar a vida, isso é muito para os jovens que praticam, infelizmente, ainda muito bullying nas escolas. Se algum amiguinho atentar contra a própria vida, por causa daquele bullying aqui, responderá como assassino. Ou aquela pessoa que agride, até no próprio lar, faz com que a pessoa tire a própria vida, como às vezes muito está acontecendo, responderá como se tivesse a própria pessoa, né, tendo assassinado aquela pessoa, porque criou condições para que aquilo acontecesse. É um esclarecimento muito importante que os espíritos nos trazem. E o materialismo, como disse aqui, é um grande parceiro do suicídio. A depressão é uma das maiores causas, né, dos suicídios hoje, de atentar contra a própria vida. E a depressão não é frescura, como se diz, não. É uma doença terrível, só quem a tem é que sabe. E não está ligada a não ter uma família equilibrada, não está ligada a nada disso. Está ligada a um problema realmente, e tem muito de espiritual nisso, né? Até que os psicólogos podem ajudar muito. E agora, retornando ao espiritismo. Sabemos estar cercado de vários espíritos, não é verdade? E de várias vibrações. E sabemos sermos nós espíritos reencarnados, e não conhecemos nosso passado espiritual, certo? O que nós fizemos lá atrás? Não sabemos. Quando nós retornamos à carne, Deus nos dá o dom do esquecimento, mas nós temos insights do que nós fizemos muitas vezes. Nossa, está repetindo de novo? E nós não sabemos quantas inimizades nós angariamos no nosso passado espiritual. Porque se estamos reencarnados aqui, eu sempre digo, é porque não somos santos e não fomos santos lá atrás. E nós sabemos que nós temos um nível de vibração. E através dessa vibração nós entramos para a nossa companhia os espíritos que compartilham conosco o mesmo pensamento, a forma de viver. Né? E que através do pensamento nós os atraímos. Então, para a nossa companhia, nós vamos atrair os espíritos que vibram na mesma faixa que nós estamos vibrando. E na depressão, na tristeza, e ficamos acompanhados de ideias suicidas, quem nós atrairemos para a nossa companhia? Espíritos que tiraram a própria vida ou que estão a baixa vibração. E vão nos convidar, vamos, tira sim a própria vida, sabe? Porque infelizmente nós irmãos menos, que não têm uma felicidade, eles não têm o prazer de nos ver felizes, eles querem que nós façamos o mesmo que ele faça, né? E se temos algum inimigo que nós prejudicamos existências passadas, anteriores, ou nessa mesmo, pode estar à espreita, esperando o momento oportuno para nos atacar e até nos induzir ao suicídio. Por isso, quando essas ideias vierem à nossa mente, oração. Vamos procurar mudar a nossa vibração, estar numa vibração alta. E quando nós não conseguimos, o que nós fazemos? Procurar ajuda. Não temos vergonha de pedir ajuda. Os amigos, uma igreja, um psicólogo, grupos de apoio, uma casa espírita, ou qualquer lugar que possa auxiliar. Ou o CVV, nós temos hoje o CVV, que é uma linha direta, que hoje está no Brasil inteiro, onde eu tive a oportunidade de ser voluntário por algum tempo, então eu posso falar, né? Atendemos muitas pessoas solitárias que nos ligam, né? Não é a pessoa que está pensando em se matar, mas são suicidas em potencial. Que a pessoa que vive só, que os filhos foram embora, se casaram, um idoso que está sozinho, morando sozinho, que quer conversar com alguém. O CVV, ele é um canal de ligação entre a pessoa que está solitária e a pessoa que está do outro lado, que somos nós, que atendemos por telefone, não pegamos nome de ninguém, não precisa nem se identificar, não sabemos, não queremos, não tem identificador de chamada para saber o número da pessoa, nem nada. Então, o CVV é um ótimo caminho para quem está com dificuldade, até no momento que estiver solitário em casa, quiser fazer um desabafo, procure o CVV. O CVV é um ótimo canal, eu posso falar, porque como eu trabalhei lá, eu conheço muito bem. As pessoas
que trabalham lá, fizemos um curso, existe um curso, é tudo muito bem feito, não são pessoas despreparadas que vão atender as pessoas necessitadas de uma companhia por alguns minutos, de desabafar, de colocar para fora. Isso é muito importante, né? E a prece é muito importante, muita prece, né? Quando nós reencarnamos, nós recebemos essa quantidade de fluido vital, como nós dissemos. E quando nós adiantamos isso, é sofrimento para o espírito. E quando nós antecipamos esse retorno, o espírito sofre muito, né? E na minha experiência em trabalhos voluntários, né, num trabalho como doutrinador, que é como a nossa casa espírita, que eu trabalho mais nesse trabalho que é no Centro Espírita Irmão X, né? Já deve fazer há mais de 10 anos esse trabalho, agora não, que está parado por causa da pandemia, né? Quando nós conversamos com nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, através dos métodos de psicofonia, claro, eu tive a oportunidade, muitos amigos nossos que trabalham nesse trabalho, tiveram a oportunidade ou de acompanhar, ou de conversar com eles, com algumas pessoas que cometeram suicídio, e eu digo, é muito triste, e o arrependimento é geral. Não existe sequer um que eu tenha conversado que não tenha se arrependido, por descobrir que a morte não aconteceu e que o sofrimento é muito grande. E cada qual recebe uma punição pelo ato cometido, claro, inerente ao conhecimento ou não. Eu não me esqueço de um jovem que eu conversei certa vez, que ele tinha dado um tiro na própria cabeça, e que ele dizia que ele via aquela cena seguidamente, porque o espírito não dorme, né? Nós dormimos, o nosso corpo físico, nosso espírito está sempre acordado. E ele disse que não via aquele sangue jorrando da sua cabeça sem parar. Nem sabe há quanto tempo estava naquela condição até chegar para nós na casa espírita, para ser auxiliado e encaminhado aos hospitais espirituais. Outros veem seu corpo sendo devorado pelos vermes no túmulo. Ou quem pulou de uma altura se vê caindo o tempo todo, vendo aquela cena repetida, se jogando, se jogando, se jogando. Deus não sabe por quanto tempo. Então é muito difícil para quem comete esse ato. Jamais cometamos esse ato. Temos fé em Deus, temos paciência nas vicissitudes, nas dificuldades que surgiram no nosso caminho. Poderia falar de vários casos, mas nem é legal falar sobre isso, mas é importante que as pessoas ouçam, é meio sofrido ouvir, mas é assim que acontece, né? Teve um caso também de um que havia se suicidado há 7 ou 8 encarnações, ele disse para mim que Deus não tinha o direito que quisesse que ele vivesse. Eu quero sumir, se eu reencarnar novamente, eu vou cometer suicídio novamente, né? É muito complicado, realmente é muito complicado. Paciência, resignação e fé em Deus. Isso me faz lembrar de um caso do Chico, não sei se eu já comentei aqui, né, de uma mãe que foi procurá-lo, que tinha um filho que tinha reencarnado, né, sem os braços. E Chico, na sua evidência fantástica que ele tinha, ele viu a vida das vidas anteriores do filho dessa senhora, e ele viu que ele tinha se suicidado em várias encarnações anteriores. Ela foi reclamar com o Chico que, além de ele estar sem os braços, foi descoberto que teria que amputar também as suas pernas. E o Chico falou: minha irmã, o plano espiritual está trabalhando para que ele não cometa o suicídio novamente, que ele está novamente com ideias suicidas. Não tem o rio no fundo da sua casa? Tem. Então está pensando em se jogar lá e se matar. Por isso o plano espiritual achou por bem que vai ter que amputar também as suas pernas para que ele não cometa novamente este ato. Então, tudo que acontece, existe uma razão. O plano espiritual está sempre no controle de Deus, está sempre no controle de tudo. Então, parece tão sofrido para uma pessoa que já nasceu sem seus braços, também perder as suas pernas, mas era necessário. E tudo que acontece conosco é necessário. Por mais difícil que seja, por mais que seja sofrível, tudo tem uma razão. Nada é por acaso. É uma frase espírita que é muito verdade, né? Muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, já pensamos, e até com a própria vida. Um momento difícil, todos nós já passou essa ideia maluca por nossa cabeça. Mas felizmente nós relevamos e procuramos seguir o caminho correto, que é o caminho de enfrentar as situações, e sobrevivemos a elas, no final das contas, que nós temos sempre irmãos do nosso lado que nos auxiliam, tanto encarnados como desencarnados.
Mas quando nós conhecemos a doutrina espírita, que nos alerta e nos esclarece para os problemas e débitos espirituais que nós podemos angariar para o nosso futuro, chegamos à conclusão que quanto mais suportarmos nossas provas, estaremos pavimentando nosso futuro espiritual com a base firme. E quando no final da nossa encarnação nós tivermos conseguido vencer, suportar essas dificuldades que surgirem, nos sentirmos felizes e deixaremos felizes nosso mentor individual e o espírito dos amigos que nos acompanham e nos aconselham e vibram por nós a cada encarnação. E o não julgar é sempre importante. Somos seres humanos, somos espíritos com registros diversos. O que é simples para um, não é simples para o outro. Então não vamos desrespeitar a dificuldade do outro. Nunca façamos isso. Porque o que é simples para um não é simples para o outro. O que é simples para mim não é fácil para o outro. O que é difícil para o outro talvez seja simples para mim. Os suicidas já foram tratados de uma forma muito difícil. A Igreja Católica não enterrava suicidas no Campo Santo até mais ou menos 1960. Eram enterrados fora dos muros do cemitério. Suicidas e não católicos e crianças sem batismo eram condenados ao inferno eterno. Por isso se batizava a criança para não morrer pagão. Né? Eu mesmo fui batizado para não morrer pagão. Porque eu quase não sobrevivi no meu reencarne. Mas felizmente consegui, estou aqui. Né? Vivo para falar sobre isso. Né? Sei disso que minha mãe me contou, é claro. Né? Então, existe alguma dúvida quanto ao perdão ao suicida? Vamos nos lembrar de Jesus. Primeiro ato de Jesus, quando ressuscitou, como se diz, né? Ele foi visitar Judas no Vale dos Suicidas. Que sabemos que o Judas se enforcou. Judas é um suicida. Não existe maior prova do perdão e novas oportunidades que essa que Jesus deu a Judas. Não sabemos como é que ele resgatou isso, mas nós sabemos que Jesus foi visitá-lo, né, no Vale dos Suicidas. E o Judas até hoje responde por isso, né? Como eu estava comentando essa semana até com a minha esposa, nós não conhecemos ninguém batizado com o nome de Judas. Alguém de vocês conhece? Eu não conheço. Eu não conheço alguém batizado com esse nome. É interessante isso, vem na minha mente. Né? Eu compartilho com vocês. Né? E Jesus, com esse seu gesto, colocou para nós o exemplo do perdão aos suicidas. E do perdão, em geral, pela traição e tudo. E não podia ser diferente, né? Vindo de Jesus. O Espírito mais evoluído que nós já recebemos aqui na Terra. Desmistificando aquela ideia do pecado mortal e do inferno eterno, inclusive para os suicidas. Todos terão a oportunidade de retornar, reparar as suas dificuldades. Como é que vai ser esse reparo? Não sabemos, não podemos julgar. Isso só o mundo espiritual, só os espíritos evoluídos, Deus e Jesus, que vão decidir sobre isso. Quem comete este ato terá condição de resgatar. Quando reconhecer seu erro e for levado para os hospitais espirituais para ser auxiliado, vai decidir posteriormente como resgatar essa dívida e esse engano. E claro, cada um de acordo com o seu conhecimento. Por isso, por mais que sejam as dificuldades em uma encarnação, o suicídio será sempre a pior solução. Mesmo porque o que nos acontece não é culpa de Deus, mas é nossa mesmo, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não é assim? Deus não tem culpa de nada. Né? Não existe injustiça divina. A cada um segundo as suas obras, não é assim? Uma má resolução irá sempre gerar o quê? Um mau retorno. Nunca nos esquecendo que o nosso corpo físico é um empréstimo que Deus nos oferece. Não é nosso, o corpo é meu, não é meu. É um empréstimo. Tanto é que eu deixo aqui quando eu retorno ao mundo espiritual. Não nos pertence de fato, nem o corpo, nem nada que seja material. E não temos o direito de destruí-lo, porque senão nós teremos que reparar de alguma forma. E a oração, como eu disse antes, era sempre um remédio eficaz para aqueles que tiraram a própria vida. Em nossas orações, vamos sempre nos lembrar de pedir pelos suicidas, para que eles possam se recuperar, possam compreender seu engano e possam ter nova oportunidade. Enfim, a palavra que resume o suicídio é desapontamento. O desapontamento é enorme, porque não se consegue tirar a própria vida. Se mata o corpo, mas não se mata o espírito, e aí que vem o maior desapontamento.
Os pensamentos, os problemas não forem resolvidos, terão que ser resolvidos em outra encarnação. O suicídio é a ilusão da existência do nada, que o materialista tem essa ideia. E é uma transgressão da lei divina, como eu disse, o não matarás. A fé em Deus, a fé raciocinada, será sempre a melhor razão para que não cometamos esse ato insano. Então vamos lembrar sempre, na hora das nossas orações, vamos pedir sempre pelos nossos irmãos no Vale dos Suicidas, porque é muito difícil, é muito difícil. Difícil para quem vai, difícil para quem ainda permanece aqui, como eu disse, porque fica sempre aquela sensação de impotência dos que ficam. O que eu poderia ter feito? Onde foi que eu errei? O que foi que houve? Conheço pais, pessoas que tiveram entes queridos que desencarnaram dessa forma infeliz. E até hoje a pessoa fica ainda, quando se conversa, fala, puxa, eu não sei, eu procurei as pessoas, procurei os amigos, procurei o porquê que pode ter cometido aquele ato e até hoje eu não sei. Então pensemos nisso. Tenhamos cuidado, tenhamos fé para não descambarmos para o pensamento suicida, não baixando a nossa vibração. Espero que essa palestra tenha sido de proveito. É necessário falarmos sobre isso, estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. E eu achei por bem que seria importante nós falarmos sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos às vibrações, né? Vamos pedir por Rosa de Rosa Bentley, que é tia de uma amiga nossa, da Ana. Ela tem hipertensão e tem nódulos nos rins, ela estava internada no Hospital Santa Cruz, mas retornou para casa esperando os exames. Vibrações para ela. Vibrações para nossa querida Florinda Mosquiavo, que nós vamos pedir vibrações para ela a toda essa semana. A mãe da nossa Cristina Mosquiavo, sogra do Márcio Guimarães, meu amigo, meu companheiro de voluntariado no Centro Espírita, e que ela retornou ao mundo espiritual essa semana. Que ela seja amparada pela espiritualidade, que os que ficam, os filhos, os netos, todos os famílias e irmãos, que possam ser todos abraçados pelo plano espiritual maior, e que ela seja auxiliada da melhor forma nesse seu retorno. Ela cumpriu sua missão, criou os filhos, conheceu os netos, agora seguiu o seu caminho ao mundo espiritual. Pedindo também pela nossa amiga, que eu pedi semana passada, a Sueli Soares, nossa grande amiga, funcionária do Heliópolis, que fez a cirurgia de câncer, está bem, está no quarto, está se recuperando, e eu peço que continuemos vibrando por ela, que é uma pessoa fantástica, maravilhosa, que a nossa amiga Sueli seja auxiliada da melhor forma pelos mentores amigos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes. E também a nossa Rosa, né? E a nossa querida Florinda Mosquiavo, que ela seja bem recebida, né? No plano espiritual. E encerrando essa palestra, vamos novamente fazer aquela nossa vibração. Vamos pedir a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos auxilie, que nos proteja, que nos momentos de dificuldade que nós passarmos, não só nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, pessoas que nós não conheçamos, não importa de onde seja, de que país seja, são todos nossos irmãos, que quando sentir esse desejo de atentar contra a própria vida, se lembre de Deus e de Jesus, e que possa ser amparado, de ser destituído dessa ideia infeliz que é atentar contra a própria vida. Que nós possamos estar cada vez mais fortes, a nossa fé mais raciocinada, evitando que baixemos nosso padrão mental, nosso padrão espiritual, para que nós não imaginemos em nenhum momento cometer esse ato insano. Pedindo ao Mestre Jesus que adentre os nossos lares, que ilumine cada cômodo da nossa casa, que ilumine a cada um dos que residem conosco, e também dos que não residem conosco, familiares, amigos, em especial os nossos inimigos, que sejam todos iluminados pela luz do nosso Mestre Jesus. Eu peço autorização aos mentores, a Deus e a Jesus, para que eu possa encerrar mais essa palestra, mais essa apresentação. Obrigado a todos que estiveram comigo, que estão comigo. Fico muito feliz quando vejo o nome de vocês aqui na minha terra.
Muito obrigado a todos. Que nós possamos na próxima semana estarmos juntos novamente. Amanhã apresentarei esse mesmo tema pelo Instagram, no Lar Kardecista Música e Harmonia. Lar Música e Harmonia, parece que está no Instagram. Se vocês quiserem ouvir, ou algum amigo que não ouviu, que queira acompanhar, estarei lá, é só clicar. Lar Luz e Harmonia, aparece um girassol, né, e eu vou estar fazendo a partir das 20 horas. Vou apresentar de novo esse tema, porque é importante que todos sejam alertados sobre as dificuldades que o suicídio pode causar, em especial espiritualmente. Muita paz a todos, um beijo no coração de cada um de vocês, que Deus nos ampare a todos, em especial os nossos irmãos do Vale dos Suicidas, que temos a certeza que em algum momento todos eles serão auxiliados e resgatados, e quem cuida disso é a Maria, Mãe de Jesus, que é um lar de Maria, que está no mundo espiritual, que acolhe esses irmãos. Eu esqueci de falar sobre isso. Muita paz a todos novamente e tenham uma ótima semana. Muito obrigado.